Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Hoje eu trago para vocês um vídeo de debate. Nós vamos falar sobre a Dex, né, a Pokédex em Pokémon, mais precisamente sobre os números de novos Pokémon que a franquia vem nos trazendo, principalmente nas últimas gerações. E é importante a gente discutir um pouquinho sobre isso, até mesmo qual vai ser a influência da Pokédex na região de Galar, né? Quantos novos Pokémon teremos na região de Galar? E eu já quero mandar aquela pergunta aqui para vocês. Vocês acham que o que importa mais, quantidade ou qualidade, quando o assunto é Pokédex? Particularmente, eu gosto bastante de quantidade nesse aspecto, porque eu gosto de ter uma seleção melhor de Pokémon. E como eu tenho a mente aberta e gosto de entender o propósito de cada Pokémon, geralmente eu não fico muito preso a ter tanto hate por algum Pokémon específico, né? Vocês podem perceber que são sempre os mesmos, os macaquinhos de Unova ou o Torkoal. Mas ainda assim, obviamente tem alguns Pokémon que eu não vou muito com a cara, mas tem muitos Pokémon que eu gosto demais. Então, eu quero conversar com vocês sobre uma aposta, um chute que eu tenho aqui, uma coisa que eu já havia conversado até mesmo com a galera lá no Twitter, e agora eu trago aqui pro canal. Então é o seguinte, antes de mais nada a gente precisa fazer uma breve análise, né, e ver como estava a situação da Pokédex em todas as gerações, quantos Pokémon surgiram em cada geração. Então, bora lá. Kanto foi a inicial, né, a primeira geração, contando aí com 151 Pokémon. Já na segunda geração, em Johto, tivemos 100 novos Pokémon. Em seguida, em Hoenn, tivemos uma adição um pouquinho melhor do que foi em Johto, com 135 novos Pokémon na região de Hoenn. Já em Sinnoh, eles decidiram diminuir um pouquinho o nível e colocaram apenas 107 novos Pokémon. Já em Unova, é o recorde até agora de novos Pokémon, ganhando até mesmo de Kanto, com 156 novos Pokémon. Em Kalos, foi a região que menos foram adicionados novos Pokémon, com um total de 72 novos monstrinhos para a franquia. E por fim, Alola, 88 novos Pokémon. Bom, e totalizando até então, 809 Pokémon até agora, contando inclusive com o Meltan e a sua evolução, o Melmetal. Bom, é importante a gente ter a noção dessa lista, porque a gente pode identificar algumas coisas bem interessantes aqui. Primeiro que parece que eles não queriam sair da casa dos 100, pelo menos, né? Eles gostaram muito de, até a região de Unova, manter esse marco, né? Pelo menos de 100 Pokémon. Eu acho que, pra época, os fãs Pokémon, principalmente naquela era, assim, eles gostavam bastante de quantidade, mas nem sempre isso quis dizer alguma coisa, como foi o caso de Unova, né? 156 novos Pokémon, foi um jogo que vendeu bem, inclusive, mas ele tem muitas críticas por parte dos fãs, inclusive até em alguns Pokémons da Dex, o que eu acho um absurdo, mas ainda assim o Unova tem muitas críticas, mas eu ainda acho incrível a quantidade de Pokémon que essa região possui, sem dúvida. Mas aí você percebe que depois de Unova eles meio que pensaram melhor e falaram, quer saber? Não, né? Não vamos colocar tantos novos Pokémon e vamos ver a reação do pessoal. E aí em Kalos eles colocaram 72 novos Pokémon, lembrando que aqui não inclui as Mega Evoluções, mas eu não acredito que a gente deva colocar Mega Evolução como um fator X, assim, de novos Pokémon, né? Porque a Mega Evolução nada mais é que uma forma de um Pokémon que já existe. Então eu não acho que seria legal adicionar a Mega Evolução como um fator predominante para novos monstrinhos, né? Há quem considere, que ache melhor considerar, eu particularmente não gosto de considerar. Ainda que Mega Evolução foi um grande ápice, assim, da região de Kalos, né? Mesmo sendo a região com menor quantidade de novos Pokémon, ainda assim trouxe uma mecânica legal que deixou muita gente satisfeito. Já em Alola, e aqui nós contamos com 88 novos Pokémon, interessante, né? Mas ainda que eu acho que eles reaproveitaram muito dessa ideia de reciclagem, né, de Pokémon. Eu acho que uma região como a Alola, principalmente tropical, daria para ter feito pelo menos 100 novos Pokémon e muitos Pokémon característicos de uma região bem tropical.
né? Tem algum ou outro ali, inclusive algumas reciclagens, né, de pokémons antigos, mas ainda acho que eles poderiam ter incrementado mais essa Dex. E aqui chegamos, né? E eu acho assim, é importante a gente ver na National Dex que nós já contamos com 809 Pokémon. E o marco pra gente chegar nos 1000 Pokémon seriam 191 novos Pokémon. Eu não acredito que Galar vai contar com esse marco aí não, né, de 191 novos Pokémon. Seria muito legal, imagina, tirar o recorde aí de Unova e ser a região com mais novos monstrinhos. Particularmente, eu acho que até seria um diferencial supremo, ainda mais por ser um jogo no Switch, né, contar com tantos novos Pokémon assim. Mas, vendo o trailer, é possível ver que alguns Pokémon que a gente já conhece estão distribuídos pelo mapa. E isso me faz acreditar já que eles não vão abusar tanto de novos Pokémon, infelizmente, né? Como foi, por exemplo, a quinta geração com o Nova, principalmente em Black and White 1, aonde você basicamente encontrava apenas Pokémon da geração 5, né? Apenas Pokémon originais de Unova. E não acredito que vai ser o caso de Galar, já por conta dos trailers. Sendo assim, acabo acreditando que eles vão puxar mesmo para menos Pokémon, uma quantidade menor, igual foi Kalos e Alola. Tá? Eu gostaria muito de ver o marco de 1000 Pokémon o mais rápido possível, acho que é muito legal isso. Mas eu acho que 1000 Pokémon, se a gente encontrar aí um marco de 1000 Pokémon, deve ser na geração 10, né? E aí completar 1000 Pokémon, acho que seria o mais assim, né? O mais provável, sem dúvida. E até lá, eles provavelmente iriam dividir esses 191 Pokémons restantes para chegar no 1000, talvez eles dividiriam em duas regiões, né? A 8ª e a 9ª, e aí na 10ª região chegaria a 1000, quem sabe. De qualquer forma, eu chuto que Galar seja aí talvez parecido com Kalos, ou um pouquinho próximo de Alola. Se tiver novas formas, igual foi as Mega Evoluções, que seja formas de armadura, etc., eu chutaria algo muito perto de 75, 78, né? E se tiver Pokémons regionais, se eles puxarem isso igual aconteceu em Alola, aí eu já chutaria algo em torno de 80 a 90 novos monstrinhos, né? Essa é a minha estimativa, assim, minha previsão de quantidade de novos Pokémon. Aparentemente eles não vêm se importando mesmo em fazer tantos novos Pokémon como foi até o Nova, né? Uma pena, eu particularmente gosto bastante de quantidade nesse aspecto. Quanto mais Pokémon pra mim, melhor. Eu sei que tem muito fã que não gosta, que acha que nem deveriam estar criando tanto Pokémon assim, mas eu adoro. Quanto mais Pokémon, mais divertida a brincadeira fica e mais ecléticos seus times podem se tornar, né? Então, chuto que Galar gire em torno de 75 até 90 novos Pokémon. Não acho que passe disso. Não acho que chegue a 100 Pokémon. Mas seria legal, pelo menos 100. Isso, assim, seria sensacional, né? Uma coisa meio parecida com foi a Dex de Johto. Porque aí daria pra você colocar várias coisas, né? Novas evoluções de alguns Pokémons antigos. Babies, que eu acho fantástico, né? Pré-evoluções. Originais dessa região, etc, etc. Mas ainda acho que 80 a 90 é um número bacana, um número ok. Ainda que eu ficaria um pouco decepcionado, né? Eu acho que 100 seria o ideal. Mas já que nas últimas regiões eles vêm se comportando assim, eu acredito que as próximas devem ser nesse esquema mesmo, né? Com uma quantidade menor. De qualquer forma, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito disso. Chutem aí nos comentários quantos Pokémon que vocês acham que Galar vai contar aí na sua Pokédex, né? Na sua Pokédex regional. Lembrando que eu estou falando apenas dos Pokémon novos, né? Dos novos Pokémons adicionados nessa região. E não de uma mistura de Pokémon de outras regiões junto com os Pokémon de Galar. Porque aí provavelmente a Dex ficaria bem maior. Mas só com os novos Pokémon que a região de Galar pode trazer, eu acredito que gira em torno aí de 75 a 90 novos Pokémon. Enfim, essa é a minha opinião, quero saber de vocês. Um pequeno debate pra gente finalizar essa semana. Logo logo eu trago um plantão Rotom aqui pra manter vocês informados sobre tudo que tá acontecendo sobre o mundo Pokémon. E curiosidades do mundo Pokémon, vocês vão poder conferir aqui no canal. Beleza? Um abraço, um bom final de semana pra vocês. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, camuflados. Fui!